que ele tem autoridade para contato comigo, se ele é um intra? O que eu disse é o seguinte, gente, existem muitos intras, a maioria dos intras não tem autoridade para contato, mas isso não quer dizer todos. Vocês lembram, deixa eu ver se tem aqui, está relacionado com a outra pergunta também. Então, fica a resposta dada aqui de uma maneira bem simples. Naquele gráfico do reino humano, não quer dizer que todos os seres intras que estão aqui desse lado, né, nosso esquema lá, todos os seres intras não têm autoridade para contato, porque estão sempre trabalhando com manutenção. Tem, gente, existe a manutenção dos nossos corpos físicos e os processos de encarne e desencarne são patrocinados, orientados ou cuidados por intras e não por extras. Todo esse lado aqui se ocupa fundamentalmente das questões relativas ao ser. E aqui a manifestação do ser. Entende essa diferença? De todos os seres extraterrestres, ou seres de linhagem solar, ou ditos positivos ou construtores, eles se ocupam da questão do ser. Quer dizer, o ente, né? O ser como criatura, né? É quer dizer, uma preocupação fundamentalmente espiritual, digamos assim. Enquanto esses aqui estão ocupados com a manifestação desses seres na criação, portanto, com os corpos. O INTA trabalha com manutenção, daí eles operarem muito com a questão da saúde, reconstituição de tecidos, às vezes até substituição de órgãos, cura. Por quê? Porque eles se ocupam dos aspectos de manutenção. A falta de saúde de uma máquina, por exemplo, a gente leva para a oficina para ser consertada. Da mesma forma como eles se ocupam com a saúde do planeta, da fauna e da flora, eles se preocupam com as questões relativas à saúde do corpo humano, que é um instrumento de manifestação dos seres humanos na Terra. Já esses aqui se ocupam, solares, se ocupam realmente da criatura, né? Da parte espiritual, enquanto esse da parte material. Olha que coisa curiosa. Por que esses sempre foram, sobre eles recai tanto preconceito ao longo da história, principalmente nas religiões? As religiões vêm e ensinam, o importante é a essência, o espírito. Portanto, considerar a parte material menos importante. Está bem? Todos os seres que cuidam disso aqui, desses aspectos, são intra, isto é, vivem em regiões infraeros, ou subterrâneas, da onde a palavra vem a palavra infernos. Todos os infernos é onde também estão os demônios, isto é, os dissidentes. Ora, essa confusão foi tão grave na compreensão das questões todas, que toda a luta para que a humanidade desconsiderasse os aspectos físicos e materiais de sua existência e considerasse apenas os aspectos ditos espirituais, fez com que desenvolvesse um verdadeiro preconceito contra os intras e tudo que vem lá de baixo. Embora no credo católico, por exemplo, fala, Jesus desceu aos infraeros, aos infernos, subiu aos céus, tarará, pererê. O credo fala que Jesus desceu lá embaixo. Talvez os essênios tenham mostrado as aberturas onde Jesus pode sofrer uma iniciação nesse campo aqui. Mesmo porque a própria manutenção do corpo dele e os fenômenos da própria ressurreição estão vinculados aos poderes organizados por esse grupo aqui, e não por esse. Aqui se preocupavam com o Jesus ou com o Cristo do ponto de vista de sua essência. Né? Aqui ele falava que são, de uma certa forma, o que ele chamou dos anjos, né? Dos meus exércitos. Né? E aqui é a turma da manutenção. Chega a ser tão curioso que há muito tempo eu pedi para ver como seria o primeiro dia que os ETs iam chegar numa estação de contato. Eu queria muito ver isso. Eu esqueci do problema, quase um ano depois, eu vi uma coisa que eu não esperava. Né? Nós todos na estação, ansiosos, quase que organizados de maneira quase solene para a recepção da primeira manifestação física de ETs, pois bem, entraram os baixinhos, vasculharam tudo e foram embora sem dar a mínima pelota. Então, essa foi a grande surpresa, ficou todo mundo decepcionado com
verificaram se as coisas estavam todas como tinha que ser e foram embora. Não deram a mínima e ficamos nós pastando, olhando aquela situação estranha. Porque a função, quem chega são os batedores são intras. Eles é que cuidam dos meridianos, eles é que recebem naves que vêm de fora. É realmente a turma da manutenção. É uma perspectiva bem diferente dos extraterrestres. Os extraterrestres, a questão dele é filosófica, as questões deles são espirituais, a questão deles são relativas normalmente ao futuro, enquanto esses já se ocupam de aspectos relativos ao passado. É curioso essa distinção, mas a natureza precisa de seres que cuidam de tudo. Não pode haver um setor a descoberto. A quarta pergunta. Por que não é simétrica a distribuição dos sub-reinos humanos em relação ao tronco arquetipal? Isso não seria uma aberração? Na carta dele, ele defende que tudo na natureza é simétrico. Essa é a posição que ele defende. Né? Mas, eu concordo com ele em tese. A natureza tem soluções essencialmente simétricas. Nós somos seres simétricos. Mas a natureza não copia o lado esquerdo do lado direito e nem vice-versa. Existe, portanto, assimetrias dentro da simetria. Se você pega uma estrela do mar, você vê que ela tem uma estrutura de 5 pontas, mas que não é de uma geometria rígida. Nós temos o nosso lado direito diferente do nosso lado esquerdo. Tanto é que se nos deixarmos fotografar de perfil de um lado, é incrivelmente diferente da foto da gente do outro lado. Quando se faz registro policial, se fotografam os dois lados, justamente porque nós apresentamos uma assimetria, apesar de seres simétricos. Né? Portanto, o reino humano não é igualzinho dos dois lados. Nós temos aqui o tronco central do reino humano, né? Os chamados positivos negativos também. Nós somos desse grupo aqui, os terrestres todos. Desse lado aqui, os intras formam sub-reinos assim largos e que rapidamente chega, vamos dizer assim, na estaca zero. Enquanto o lado de cá, nós vamos encontrar uma escadaria, quer dizer, de sub-reino, descendo muito mais lentamente. Isso aqui vai lá, morrer lá longe. Não é simétrico. Agora, vocês notem que não deixa de parecer uma espécie de uma onda, né? Não lembra um pouco uma onda? Né? A onda, ela cai abruptamente, né? A natureza parece que faz esse tipo de distribuição também. Mesmo muitos fenômenos estatísticos mostram essa conformação. Pontos de ruptura de metal, quem conhece a análise de metal, vê também que você tem o metal tensionado, né? Aí de repente ele sofre um momento plástico e depois, né, rompe abruptamente. Há muitos fenômenos da natureza em que existem essas assimetrias. E não me parece ser uma aberração, absolutamente. Além do que, note bem, essas criaturas que estão na ponta, tanto de lá quanto daqui, são seres de baixa complexidade espiritual, eles são fortemente especializados. Portanto, a especialização maior se dá nas pontas, o que garante também mais um nível de simetria. Né? E por que é assim? Ele pergunta na carta se é aberração e por que é assim, eu realmente não saberia responder. O que a gente pode constatar pelas comunicações psíquicas é que existe realmente essa assimetria. Há uma forte concentração. E outra coisa, no processo de manifestação numa galáxia, por exemplo, vamos desenhar aqui nossa galáxia. Os seres extra começam a se manifestar nos planetas já mais velhos, que estão na parte mais externa da galáxia. E tendem, no seu processo de evolução espiritual e física, a convergir para o centro do sistema. Enquanto os intras, eles se manifestam inicialmente mais no centro do sistema
e tende depois a busca da periferia. Por quê? Essa pergunta eu carreguei quase 10 anos para entender como é que a coisa... Olha, note bem, gente, que coisa interessante. As galáxias envelhecem daqui para cá. Então, os intras avançados são muito mais necessários para a manutenção e controle dos sistemas que estão envelhecidos, estão na borda do sistema. Enquanto os extras precisam justamente do contrário. Quanto mais velha a galáxia, mais avançado é o seu centro. Eles tendem e convergem para o ponto de energia mais sutil, que está no centro da galáxia velha. Os detritos de desmoronamento de sistemas solares estão aqui fora. É aqui que tem serviço para intra. Aqui que eles desmancham o sistema solar, que ficam cuidando de planeta à toa, planetas mortos, corpos físicos de planetas mortos. Existe uma quantidade estrondosa. E onde é o cemitério disso? Eles reprocessam as matérias, destroem planetas que já não têm vida, cuja casca, né, cuja grande rocha e até pedaços de rocha podem representar perigo para outras civilizações organizadas. Sem dúvida. De repente a Terra aqui, por exemplo, poderia ser atingida por um pedaço de um planeta morto grande, poderia ser atraído pelo sistema solar. Então eles cuidam para que isso não ocorra. Aliás, é uma pergunta que os próprios cientistas fazem. Nossa, tem tanta coisa no espaço, só em órbita solar, existe uma quantidade de porcaria em órbita, pedras, grandes rochas, né? Por que é tão raro que haja um acidente de encontro, mesmo orbital? É incrível que isso ocorra, é porque tem manutenção, isso aqui não é bagunça, não é o Brasil, né? O negócio lá é um pouco mais bem cuidado, tem uma estrutura, tem uma coisa muito bem definida de como é que essas forças operam. Então, por essa razão, e nós vimos também naquele outro gráfico, né, que vocês já vem se acostumando com ele ao longo de cada palestra, aquele grande caminho, que no sentido horário evolui os solares, no sentido anti-horário evolui os lunares. Quer dizer, nós estamos em cada ponto sempre nos encontrando, uns vindo, outros indo. Só que esse trânsito é espiritual, fisicamente nós estamos juntos. Dá para compreender esse negócio, né? Quer dizer, um lado evolui espiritualmente num sentido. É como se, olha que coisa curiosa também, é como se o nosso futuro, nós somos solares, né? Nós somos seres do meio, nós circulamos nos dois sentidos. Mas vamos pegar o caso dos extras. Os extras estão fazendo circuito horário. O futuro dos extras é o passado dos intras. Não deu para entender do ponto de vista espiritual. O que os extras vão viver ainda do ponto de vista energético constitui o caminho já vencido pelos intras. Por isso os intras sabem tudo de passado. Tudo de... aí parece uma incoerência, né? Porque eles falam de passado, os intras. Se fosse aquele negócio, fosse ele amanhã. Por aí. Parece que existe uma troca. O futuro nunca será totalmente desconhecido, porque o outro lado já viveu. Não o futuro como nós entendemos, o futuro histórico, não é isso. As energias que nos sutilizam são aquelas que foram processadas pelos seres que estão vindo. Há essa estranha troca de energia, né? São coisas que relativamente misteriosas, que sempre as explicações sobre isso fazem com que esse assunto realmente não tenha fim. Mas, só para retomar aqui, então eu acho que não é uma aberração essa assimetria. E que a natureza, apesar de sempre encontrar soluções simétricas para as coisas, essa simetria não é uma simetria geométrica perfeita. Existem diferenças. Isso aqui não deixa de ser, gente, uma coisa simétrica. Tanto é que existem seres aqui no meio, seres positivos solares nessa linhagem que são construtores, e seres que cuidam de manutenção e que do desmantelamento do sistema que estão desse lado, né? Aqui é a linha da manifestação, quer dizer, aqui quer dizer, esse eixo aqui é primitividade, é o eixo da primitividade. É quanto mais na base, mais primitivo. Quanto mais em cima, mais avançado. Então você pode fazer aqui também aquelas mesmas curvas. Vamos pontilhar, faz um arco assim,
Aqui pontilha novamente, outro arco assim. Todos os seres que estão abaixo do primeiro pontilhado são físicos. Os seres que estão entre este e este pontilhado são etéricos. E assim por diante. Então, os seres que estão aqui na pontinha do reino humano são os angélicos. Vale aquele mesmo esquema aqui, lembra? Só que colocado de uma outra maneira. Lembra aquela história das curvas antes? Os seres que fazem a voltinha aqui em cima, as 3 primeiras voltas, são chamados angélicos, né? Humanos angélicos. Aqui é o quaternário da forma. Então, seres físicos, etéricos, astrais e os seres do plano mental, humanos do plano mental, que aí não é mais tão individualizado, né? Então, esse mesmo gráfico transportado para essa outra estrutura de apresentação do reino humano, essas linhas pontilhadas aqui é que separam. Então, o ser mais avançado do reino físico, do tronco central, está aqui nessa pontinha. Veja o quanto ele tem que continuar caminhando, mas aí já sem o corpo físico. Todo o universo físico está aqui. As criaturas todas do universo físico estão aqui, do reino humano. Então, a mesma distribuição do reino geral, ela tem um aspecto semelhante no plano físico, né? Com todas aquelas coisas. Existe outra simetria que nós comentamos aqui na passada. Entre o segundo e o terceiro sub-reino, ou segundo e terceiro oitavo aqui tem os cíclopes intras, seres de um só olho na testa. Pois bem, exatamente do outro lado, entre as mesmas faixas de oitava de frequência, você vai encontrar os cíclopes extras. Qual a diferença? Aqui tendem a ser de criaturas de pequena estatura, aqui são de alta estatura. Aqui você tem 3 dedos, 4 dedos, aqui você tem 5 dedos. Aqui você tem um crânio com 4 partes, subdivisão nesse sentido, subdivisão nesse. Nesse daqui, 2 divisões, igual como somos nós. Mas isso é inclusive uma outra assimetria. Alguém pode perguntar, no tronco central, tem seres tanto com cérebros com 4 divisões e seres com cérebros de 2 divisões? Não. O que se sabe é que no centro aqui, todos também só têm 2, exatamente como o lado extra. Né? Essas aparentes divergências ou deformidades nessa estrutura teórica, eu acho que é no sentido de impor uma dinâmica, um movimento. Faz parte da lei de evolução essas deformidades. Não há como um sistema equilibrado, gente, funcionar. Eu vou até dar um exemplo aparentemente muito que não tem nada a ver. No elementar, na minha área de profissão, nós fomos fazer uma análise da logomarca da Faculdade Espírita do Paraná. A logomarca deles é uma barra vertical com 2 setas assim. Simétrica nesse sentido, simétrica nesse sentido. E eu falei que esse ponto, essa energia aqui, era uma das coisas que colaborava pela estagnação da instituição. A força da sua marca, porque ela era indefinida. 2 forças convergendo sem definição de resultante. Embora uma para um lado, outra para o outro, ela não resultava em nada. Era um conflito sem definição, sem solução. Né? E um conflito no plano horizontal da manutenção. Ele não resultava em nada, não era construtivo, era um conflito que não resultava. Eu propus então a alteração da logomarca. Peguei esse elemento aqui, abri, ficando bem mais longo, dando, portanto, uma resultante, um sentido ao conflito. Né? Segundo, encurtei isso aqui para dar direção. Né? Então, esses 2 elementos ficaram mais curtos. Né? Esse aqui também é um pouco mais longo, para representar esse arco aqui, que quer dizer caminho vencido. Ele não poderia estar nessa mesma linha, ele tem que ter começado antes. Então, esse símbolo aqui já é dinâmico. Ele aponta para cima.
o conflito, embora continue sendo as energias negativas, o Yang Yin aqui, conflitante, ela tem uma resultante. E tem uma resultante não somente nessa direção, mas nesse sentido. Direção, no mesmo sentido, poderia ser para baixo, mergulhar a entidade, a instituição num buraco sem saída. Não, eu queria que ela fosse para cima. Por isso eu encurtei esses elementos aqui, para que essas setas definissem o sentido dessa energia aqui. Pois não. Isso mesmo. Isso eu acho que é uma verdade que vale para a natureza toda. Muito dos nossos impulsos criativos depende, às vezes, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Às vezes, a vaidade que leva um sujeito a ser um grande político, e era a missão dele, ele precisava daquele impulso. Veja que coisa, situação aparentemente estranha, mas essas coisas são meio assim mesmo. Diga lá, César. A minha pergunta é o seguinte: você disse que quando nós saímos criado, Iona, saímos se polariza e que cada uma dessas polaridades percorre caminhos diferentes. Então, eu estou raciocinando em função dessa explicação. Um percorreria um caminho lunar e outro solar. E que essas aí seriam, então, correspondente à nossa manifestação, a nossa alma gêmea. Uma está percorrendo um caminho, seja no mar, e a outra alma gêmea nossa, né, está percorrendo um caminho, seja no mar. Não, são quatro. São 4 divisões. Na verdade, você tem quando os ionas são lançados na criação, eles são um grupo lançado para cá, outro lançado para cá. Cada um deles se polariza, formando, portanto, as almas gêmeas solares e as almas gêmeas lunares. Se você tiver que encontrar a sua alma gêmea, se é que não já encontrou, ela está também no mesmo rumo, no mesmo destino. Não está fazendo o circuito oposto. Não está. Mesmo porque, se fosse essa situação, você teria uma situação de um conflito cósmico insolúvel, na verdade. E não realmente, porque a soma aqui se dá a complementaridade e polaridades na escala do indivíduo. Do ponto de vista cósmico, as energias organizadoras e as energias não deixam de ser conflitantes. Quer dizer, um casal em que um é construtor, o outro é mantenedor, destruidor, pode parecer até interessante, mas a ordem universal não é bem por aí não. Né? Então, cada uma dos lados tem a sua face. Na verdade, aqui é a face da mônada. Né? Quando a gente desenha, tenta representar a mônada geometricamente, a gente desenha um hexágono, né? E vamos dar aqui dimensão a esse hexágono como se fosse uma cartela de um cartãozinho, né? A face voltada para a luz positiva e a outro lado, né? Que a face negativa. Então esses são os aspectos da mônada, a positiva e a negativa. Esse aqui segue caminhos diferentes. Agora a mônada é a mesma, é porque ela é polarizada. Não precisa sair um pedaço para lá, um pedaço para cá. Nesse plano monádico não existe espaço. Não há necessidade de uma separação física de um pedaço da mônada. Na verdade, a mônada projeta, né? Ela é um centro de energia, ela é uma passagem para o Criador. Ela projeta a sua dimensão positiva, realizando-a, e projeta a sua dimensão negativa, realizando-a também. Né? Então, um normalmente ocupa corpo feminino, que é a parte masculina, e outro corpo masculino, que é a parte feminina. No início, elas vêm juntas. Tanto é que no início do reino humano, na fase mais primitiva do reino humano, as criaturas são hermafroditas, né? Depois é que há a sexualização, a separação, depois caminham os dois separados, cada um buscando o outro sempre avidamente, até no final que novamente se encontram e voltam a ser hermafroditas. Você vê que é a máxima diferenciação, máxima polarização num determinado momento da existência do ser. Né? Então há um trecho aqui, é um trecho desse caminho sexuado. Quer dizer, a gente começa assexuado, ou hermafrodita, não seria propriamente assexuado, temos os dois sexos, né?
Depois, voltamos a ser novamente. Quer dizer, nós estamos no início da fase física como forma assexuada ou hermafrodita. Depois vencemos a fase sexuada, depois voltamos a uma fase hermafrodita, pouco antes de entrarmos a perdermos definitivamente o nosso corpo físico. Né? Esse é mais ou menos o esquema. Além dessas assimetrias aqui, existem outras. Eu tenho mesmo comunicações sobre criaturas específicas que só existem no extra ou só existem no intra. A gente não tem notícia dela existir nos dois lados. Portanto, o negócio é mais enrolado do que a gente possa imaginar. Né?